Josué 1,9 diz o seguinte: não te ordenei eu? Seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo. Você vai perceber nesse versículo algumas chaves importantíssimas para que você consiga obter resultados na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, naquilo que está te deixando cansado, deprimido e até sobrecarregado. É o seguinte, você vai ver que quando Deus fala com Josué, Deus está querendo colocar na vida de Josué a essência dele de novo em Josué. Josué queria desistir daquilo que Deus já tinha falado que era necessário fazer. Em alguns momentos, a gente vai perceber que quando Deus ele vem falar conosco, Ele quer simplesmente nos colocar de novo naquele lugar onde que a gente saiu, que é o princípio da essência. Josué ali, ele estava totalmente querendo renunciar, desistir de sentir a dor daquilo que fazia parte do propósito. Algumas vezes as nossas vidas, elas são baseadas em cima disso. A gente não gosta de sentir dor, a gente não gosta de sentir decepção, a gente não gosta de se sentir uma pessoa que está distante de tudo ou de todos. Mas existem coisas que a gente tem que passar para a gente aprender a resistir, ficar firme e forte, se tornar corajoso, se tornar dependente de Deus. Quando eu fico observando a grandeza daquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida, você vai perceber que é a gente que quer desistir de tudo, enquanto que Deus ele tem realmente um propósito preparado para a gente, sendo que a gente começa a colocar coisas em cima das outras e não consegue cumprir o básico daquilo que Deus falou. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, fazer aquilo que Deus gerou na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. E isso não tem nada a ver com religião, mas isso tem tudo a ver com o reino. Porque Deus, ele tem planos maravilhosos pra gente, sendo que a gente desiste daquilo que ele colocou na nossa mente. A gente joga fora como se aquilo não fosse importante, sendo que é importante sim. Quando ele começa a falar com Josué, ele fala bem o seguinte: não te ordenei eu? Seja forte e corajoso. Deus, no começo, ele começa com uma pergunta, depois ele já afirma aquilo que ele espera que Josué fosse. Ou seja, mais uma vez, Deus afirmando: essa é a minha essência, eu sou forte e sou corajoso. E eu espero isso mesmo de você, Josué. Deus, ele sempre espera da gente aquilo que ele realmente é. Deus jamais perdeu uma batalha, Deus jamais perdeu a vontade de lutar ou o desejo de conseguir ir para uma luta e não sair de lá sem a vitória. Ele sempre vence. Ele sempre consegue o que realmente quer. E uma das maiores dificuldades naquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida é a gente mesmo. Porque a gente troca os papéis, a gente troca as coisas de lugar e a gente ainda quer achar que está no centro da vontade de Deus. Sendo que a gente vai precisar um pouquinho mais além daquilo que a gente realmente acredita ser de Deus. A gente vai precisar entregar nossa vida toda e fazer exatamente aquilo que Ele colocou no nosso coração, permanecer na essência que Ele colocou em nós. E isso não é fácil. Eu, como ser humano, e você também, podemos muito bem afirmar que isso é muito difícil. Mas a única coisa que vai depender da gente nesse exato momento é a gente ser forte e corajoso naquilo que Deus falou com a gente, para a gente executar, fazer, concluir, terminar. Seja qual for o propósito que Deus um dia colocou no seu coração, entenda uma coisa: Ele colocou porque Ele vê em você a disponibilidade, a disposição, a qualidade, a intenção de poder executar aquilo do jeito que Ele falou. Ele não falou isso por nada.
Ele não falou isso simplesmente porque tinha que te dar um propósito. Não, ele falou isso para você porque ele te conhece desde o ventre da tua mãe. E por isso que ele colocou isso na sua mente para que você consiga acessar aquilo que talvez muitos da sua família não conseguiu acessar. Que você consiga ir mais fundo que muitos não conseguiram ir, mas você tem capacidade de ir. Que você consiga descobrir as riquezas de Deus de uma maneira que o seu testemunho depende disso. O seu testemunho não foi só quando ele te livrou, o seu testemunho ainda continua sendo testificado. Não é só pelas pessoas contar o teu testemunho, que testemunho poderoso. Não, não é só isso. O seu testemunho vai muito além disso. O seu testemunho ainda é hoje. O seu testemunho ainda é amanhã. E para isso você vai precisar ser forte e corajoso. Porque se você não for forte, não for corajoso, você não vai conseguir. Mas Deus quer que você consiga. Deus quer que todos nós consigamos. Mas isso vai depender muito, mas muito da gente. Porque de Deus, Ele já liberou a parte dele. Valeu, meu irmão e minha irmã. Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente, tá? Que essa palavra possa ter tocado no seu coração. Antes disso, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilha, deixa nos comentários o que você achou dessa palavra. Um forte abraço e que Deus te responda com fogo nesses dias. Em nome de Jesus, amém.